No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Em Monte Alegre, a cidade mais simpática de todo o Baixo Amazonas, já são 13 horas e mais 30 minutos para que o nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, continue sendo exaltado e glorificado das maiores alturas. Está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, por esta emissora, para levar até você a mensagem de salvação, de perdão, de vida eterna, que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Alegre o seu coração, porque a missionária Sara Freitas está chegando com muito prazer, com muita alegria, só para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que está aguardando a bela música desta tarde, foi preparada especialmente para os seus ouvidos, para o seu coração, para a sua alma. Você que nos dá o carinho da sua audiência todos os dias, todas as tardes, onde você estiver, ouça esta linda canção do cantor Vitorino Silva, És. É para você que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes. Canção triunfante. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, no deserto és recanto de paz,
Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. No deserto, ó Deus, és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, oh, és o brilho, és o brilho no olhar de Jesus. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta terça-feira, às 7h30 da noite, culto da família, na congregação do bairro do Planalto. Amanhã pela manhã, às 8 horas. Também na nossa congregação do bairro do Planalto haverá a reunião do Círculo de Oração para as nossas amadas irmãs que fazem parte da Missão com Mulheres do Círculo de Oração da congregação do bairro do Planalto, que fica localizada na Travessa Álvaro Pantoja, bem em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que pregamos no programa de ontem. Ontem nós falamos aqui em um texto bíblico muito maravilhoso que vai ser repetido hoje porque a mensagem continua. Localize aí em sua Bíblia o Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem. Você ouviu mais uma vez esse texto que nós lemos no programa de ontem. E não foi possível a gente concluir o assunto. Não chegamos ao final. Mas no programa de ontem ficou muito claro que tanto o rico como o pobre morreram. Agora, você ouviu mais uma vez na leitura que o rico, não pelo fato dele ser rico, mas por ele ter sido avarento, por ele ter sido orgulhoso, por ele ter certamente ouvido muitas vezes a palavra de Deus e não deu crédito, foi indiferente, não valorizou, ouviu muitas vezes o convite para aceitar a Cristo, não aceitou, confiou nas riquezas, confiou no seu dinheiro, e aconteceu que ele morreu e foi para o Hades, para o inferno. E o Lázaro, pobrezinho, mas não murmurava, não reclamava, certamente ouviu alguém pregando o Evangelho, aceitou a Cristo como Senhor, como Salvador, e o que aconteceu? Ele morreu, mas foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E diz aqui o texto que lá ele foi o quê? Consolado. É isso que acontece. Muito bem. Mas hoje, eu quero, para concluir, eu quero que a missionária leia somente o finzinho, missionária, quando o Lázaro, quando o rico disse assim: Pai Abraão, diga para Lázaro, né? Esse versículo aí, diga para Lázaro. Não, diga para os meus irmãos. Que tinha 5 irmãos. Tenho 5 irmãos que ainda estão lá na terra. Esse texto aí, esse finzinho aí, que eu quero que você leia para os amigos entenderem, que eu quero o restante da mensagem que eu não consegui pregar ontem, em cima desse texto aí.
Qual é o versículo? 27. 27. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, Isso. pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Certo. Que mais? Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pois é. Então é sobre isto que eu quero falar com os nossos milhares de ouvintes que estão em sintonia do programa Vida Triunfante. Há muitas pessoas que lamentavelmente estão vivendo este engano, pensando que a gente pode fazer alguma coisa por quem já morreu. Infelizmente, muitas pessoas tentam se comunicar com quem já morreu. Aí vão para os terreiros de macumba, para os centros espíritas, que me perdoem os espíritas, eu respeito a todas as religiões, eu respeito. Mas eu tenho que pregar a palavra como ela é. Está aqui, muito claro. O rico querendo que alguém que já morreu fosse novamente, voltasse à terra, avisar os 5 irmãos dele. E Abraão disse: não, lá está Moisés, os profetas. E se eles não ouvirem Moisés e os profetas que estão vivos, quanto mais aqueles que já morreram. Então, isto é uma crença que, infelizmente, ainda hoje perdura. Ainda hoje, muitas pessoas vivem enganadas por esta crença, por esta falsa doutrina, que não tem fundamento bíblico. Depois da morte, meus amigos, segue-se o juízo. É por isso que nós estamos usando as ondas poderosas da Mirante FM para pregar o Evangelho para quem está vivo. Não adianta ir lá para o cemitério no dia 2 de novembro acender vela, vai perder o tempo. Não adianta rezar missa, rezar terço por quem já morreu, está perdendo tempo. Você precisa ter um encontro com Deus agora, enquanto você está vivo. Aproveite. Seja rico, seja pobre, não interessa. Para Deus, o que importa para Deus é que o ser humano reconheça que todos pecaram, como está escrito lá na carta aos Romanos. Todos pecaram, todos, seja rico ou pobre, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos precisam se arrepender. Todos precisam reconhecer, valorizar o que Jesus fez por todos nós, por toda a humanidade, lá na cruz do Calvário, no ano 33 desta era cristã, em abril do ano 33. Meu prezado irmão, meu amigo, seja você rico ou pobre, esta palavra é para você. E você precisa se arrepender. Senão, quando você morrer, se você morrer do jeito que você está aí, vivendo essa vida de pecado, você vai para o inferno. É a Bíblia quem diz. Foi para lá que o rico avarento foi. Mas o mendigo foi para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso, que foi transferido naquele dia que Jesus disse para o ladrão da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, quando morre um servo de Deus, uma serva de Deus,
Deixa de viver aqui na terra e vai viver no paraíso, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja, onde aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos em comunhão com Deus vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Leia o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e leia o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que você vai entender o que eu estou falando. Aproveite hoje. Aproveite esta terça-feira. Hoje, 8 de junho de 2021. Aproveite este dia. E diga para Jesus: é verdade. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu não tenho feito nada para o meu Deus nesta vida. Mas hoje, por causa desta palavra, eu vou tomar a minha decisão de mudar de vida, de mudar de religião para agradar o meu Deus. Você está disposto mesmo a fazer isso, amigo? Com certeza. Então eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar. Onde quer que você esteja, seja você rico ou pobre, não importa. Diga para Deus agora: Senhor meu Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Meu Deus, me perdoa pela minha ignorância, me perdoa pela minha avareza, me perdoa pela minha arrogância, pela minha indiferença, me perdoa pelo meu orgulho, pela minha vaidade. Eu pensava que eu estava no caminho certo, mas esta palavra de hoje me esclareceu. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pelas pessoas que estão realmente sendo convencidas pelo Espírito Santo através desta mensagem. Por estas pessoas eu te peço, perdoa-lhes. Registra o nome de todas elas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda para arrebatar a tua igreja. Pai, muito obrigado pelo grande milagre de salvação, de perdão, de restauração, de renovação, de reconciliação que o Senhor está realizando na vida dos nossos amigos. Pai, eu oro agora pelas pessoas que estão doentes, com Covid ou com qualquer outro tipo de doença. Em nome de Jesus, eu mando uma palavra. Receba agora o impacto, o toque do poder de Deus e seja livre, seja curado deste mal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pastor Jairo, vamos fazer uma oração agora pela família da nossa saudosa irmã Edneia Gomes Brito. Muito bem. Nós oramos por ela todos esses dias aqui, mas a vontade do Senhor foi recolhê-la. Com certeza. Né? Ela está viva. Eu quero dizer para os amigos, eu quero dar uma palavra de 1 minuto aqui para a família da irmã Edneia. Meus irmãos, eu sei que a saudade é grande, nós estamos com saudades, estamos consternados pelo que aconteceu. Não estamos tristes porque nós cremos na palavra. A irmã Edneia está viva. Ela deixou simplesmente de viver na terra para viver no céu. Porque a alma do homem tem vida eterna, tá? E esta vida eterna, ela pode ser no céu, como é o caso da irmã Edneia, que viveu nesta vida para servir a Deus. Então, segundo a Bíblia, ela está no paraíso, tá? Deixou de viver na terra para agora morar no paraíso até o dia do arrebatamento da igreja, tá? Então, não há motivo para tristeza. Se você tiver de chorar, a família chore de saudade, nunca de tristeza, porque ela está no melhor lugar. Não e agora nós vamos orar pela família, né? Vamos orar pela família, pelos que ficaram,
tá? Pelos que ficaram, para que aqueles o Espírito Santo console. Console e salve os que ainda não são salvos. Os filhos que não são salvos, alguns filhos que não queriam nada com Deus, alguns parentes que a gente não conhece. Exatamente. Vamos orar. Pai querido, eu quero neste momento fazer uma oração específica pelos parentes da irmã Edneia, pelo marido, pelos filhos, pelos parentes e até pelos irmãos da igreja, que muitos choraram e estão com bastante saudade dela, e nós também aqui em Belém do Pará. Senhor, o Senhor é o nosso Consolador, que o Senhor console os parentes. Nós que temos esperança, temos certeza que no dia do arrebatamento da igreja a gente vai se encontrar. Nós temos esta fé, temos esta certeza, temos esta esperança. Pai, em nome de Jesus já quero te agradecer, porque eu tenho certeza que através desta oração o Espírito Santo vai consolar todos os parentes e amigos da nossa querida irmã, que no dia de ontem saiu desta terra, deixou esta terra para morar no melhor lugar do universo, o paraíso de Deus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, o casal presbítero Elisandro, diaconisa Cátia Magalhães. Este casal estará apresentando o programa Vida Triunfante. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira, pastor Jairo Freitas e a missionária Sara Freitas, nós estaremos de volta novamente para levarmos até vocês mais um programa Vida Triunfante. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina por toda a eternidade e que brevemente vai voltar para nos levar para o céu, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Missão pra cumprir. Na Bíblia escrito está que a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus que liberta e transforma. E no dia da tribulação, a palavra de Deus a esperança renova. A igreja segue caminhando, a igreja segue triunfando. Pela Bíblia e pelo Espírito Santo, a igreja segue caminhando, a igreja segue triunfando, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Os que guardam a palavra de Deus não se abalarão, serão guiados pelo Espírito.